Oi, queridos, eu sou a Ellen e esse é o lugar onde o seu relato ganha voz. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveite esse momento para se inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma história sobrenatural que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, fique à vontade para mandar para mim no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo e vai ser um prazer trazer para cá. Agora sim, sem mais delongas, apague as luzes, fique em silêncio e vem comigo para esse primeiro relato que se chama O que acompanhava a amiga. Oi, querida, meu nome é Suzana e pode falar sem problemas, afinal existem várias no mundo. Verdade. A história que eu vou contar aconteceu com a minha tia. Esse relato é curtinho, mas me marcou também porque eu lembro de ter visto. Minha tia tem muitos amigos. E em uma noite decidiram ir a uma festa, ela e mais 4, entre homens e mulheres. 2 de suas amigas vieram em casa para se arrumar. Nós morávamos todas juntas nessa época, ela, eu, minha mãe, minha avó e uma outra tia. Eu cheguei a conhecer e lembro dessas amigas no quarto se maquiando para sair. Enfim, prontas, elas aguardaram um amigo que tinha o carro passar para pegar elas e irem todos juntos. Ele chegou e elas entraram no carro no banco de trás, e como de costume, minha tia puxou o seu celular, abriu a câmera e chamou a amiga que estava sentada no meio para olhar para a câmera e elas tirarem uma selfie juntas, e assim fizeram. Minha tia bateu a foto e já guardou o celular de novo. Foram para a festa, aproveitaram bastante, se divertiram, mas tinha algo incomodando minha tia, uma sensação estranha, meio triste e desconfortável, mas ela tentou ignorar e curtir. Ela pegou o celular mais vezes, só para abrir a câmera e tirar mais fotos, ligar para minha avó para avisar quando ia voltar e enfim. No fim da noite, cada um voltou para sua casa e ela, após se trocar, comer alguma coisa e deitar para descansar, resolveu olhar as fotos tiradas. Foi quando, ao passar pela foto tirada com a amiga dentro do carro, ela deu um pulo e um grito de medo e correu acordar minha avó para mostrar. Na foto era possível ver, um pouco borrada e distorcida, mas ainda reconhecível, a figura de um ser careca. Era mais a cabeça, porque era como se aquilo estivesse atrás delas, tipo na parte do porta-malas. Mas não só estava ali, como estava por trás e por cima da amiga da minha tia. A boca gigantesca, escancarada, estava como se tentando engolir a cabeça da mulher pelo topo. Todos de casa vimos a foto, mas era perturbadora demais para manter, e até a minha avó aconselhou minha tia que apagasse. Lembro que rolou um dilema se deveriam contar para a moça ou não sobre a coisa que aparentemente a acompanhava, mas não sei dizer o que foi decidido. Acredito que não contaram, mas que a convidaram a ir ao terreiro como um pretexto de que era para acompanhar minha tia ou conhecer o lugar, para que dessa forma minha avó pudesse tentar se livrar do que quer que fosse aquilo. E aí o relato acaba por aqui. Eu também não sei se eu contaria ou não, porque a gente não sabe, né, se a pessoa acredita nesse tipo de coisa, como a pessoa vai reagir. Tem pessoas que já têm um psicológico muito fraco para lidar com esse tipo de coisa. Então imagina se a pessoa já está passando por alguma coisa difícil, ou se ela, como eu, é muito medrosa. E aí você, de repente, jogar essa bomba de que tem um ser desse tipo, né, agarrado com ela, ainda mais dessa descrição, assim, sugando direto da cabeça dela. Nossa, eu se fosse eu no lugar dela, não ia querer saber, honestamente. Então eu também não saberia se eu ia contar ou não. Acho que, o que decidiram fazer foi realmente, assim, o mais apropriado. E muito obrigada, um beijo pra você. Obrigada por ter enviado o relato. E pessoal, aproveita já para curtir esse vídeo para ajudar o canal. O próximo relato se chama A Voz na Gravação. Meu nome é Juliana, não tem problema falar, moro em Pernambuco. Eu acompanho você e desde o começo dos seus vídeos sobre a Índia. Eu acompanho você desde o começo dos seus vídeos sobre a Índia e achei maravilhoso quando você criou esse canal. Eu já gostava muito da forma com que você narrava seus outros vídeos, porque você fala de uma forma muito calma e é gostoso de ouvir. Por isso eu resolvi contar isso. Isso aconteceu em 2022 na casa da minha tia. Eu estava passando uns dias lá, porque ela tinha feito uma cirurgia e precisava de ajuda. A casa dela é antiga, mas bem cuidada.
Piso de madeira, janelas grandes, aquelas casas que fazem barulho quando a gente anda, sabe? Minha tia sempre comentava que ouvia coisas à noite, passos no corredor, barulhos na cozinha. Eu nunca levei muito a sério. No fim de tarde, eu estava sozinha na sala conversando com uma amiga no celular, quando resolvi mandar um áudio para contar que eu estava na casa da minha tia, porque ela estava se recuperando de uma cirurgia e tal. Mandei o áudio normalmente e eu não sei se acontece também com você, mas eu sou daquelas pessoas que quando mandam um áudio para alguém, eu ouço meu próprio áudio e às vezes mais de uma vez. E tudo bem, ouvi várias vezes e estava normal. E esperei pela resposta. Só que quando ela me respondeu, ela perguntou: Ju, quem estava falando aí atrás? E eu achei que ela estivesse brincando. Ela me mandou o áudio de volta, tipo o mesmo que eu tinha mandado para ela, só que ela me encaminhou de volta, sabe? E eu fui, ouvi. Como nas outras vezes, essa primeira vez eu não ouvi nada. Na segunda, eu já conseguia perceber tipo uma interferência em determinada parte do áudio, assim como na terceira. Então, por algum motivo, resolvi colocar fones de ouvido para escutar. Talvez conseguiria ouvir um pouco melhor. E foi na quarta vez que eu ouvi claramente uma voz dizendo: Ela não sabe. Era uma voz baixa, meio rouca, e não tenho certeza se era de um homem ou de mulher. Mas sei que eu senti um arrepio muito forte nas costas. Como aquilo era possível, eu não ter ouvido antes? Fui até o quarto da minha tia, que estava dormindo. Mesmo assim, desesperada por uma explicação, acordei ela e perguntei se ela tinha falado alguma coisa ou ido na sala. Mesmo no fundo sabendo que não era possível, até porque ela precisava da minha ajuda para se mover. E claro, ela meio sonolenta ainda, perguntou do que eu estava falando e disse que ela estava dormindo fazia tempo. Eu até pensei que pudessem ser sons da rua, mas as janelas estavam fechadas e não tinha muito barulho na rua nesse horário. Depois disso, comecei a perceber pequenos barulhos quando eu estava sozinha. Não eram altos, mas pareciam próximos demais. Eu nunca gravei mais nada naquela casa, mas mostrei o áudio para minha tia. Ela ficou em silêncio e só disse: Eu te falei que tinha alguma coisa aqui. Eu não sei explicar o que era aquela voz ou o que aquilo queria dizer com ela não sabe. Pode ter sido interferência, pode ter sido coincidência. Eu queria muito saber o que você acha disso. E obrigada mais uma vez por seu canal, de verdade. Eu gosto porque podemos compartilhar nossas histórias sem julgamentos. Um beijo pra você. Olha, eu não sei. Como ela disse que já aconteciam coisas na casa, que ela ouvia coisas na casa, bem provável que essa casa seja assombrada por alguma coisa, algum espírito, não sei. Mas o que realmente deixa a curiosidade, que eu também fiquei, é entender por que o que quer que estivesse lá falou. Ela não sabe. Tava se referindo a você, tava se referindo à sua tia, ela não sabe de que será. Acho que tem mais coisa aí que precisa ser desvendada nessa casa. Provavelmente não vai parar por aí nesse acontecimento, né? As coisas que sua tia vivencia. Se mais alguma coisa aconteceu, se você tiver as histórias da sua tia, puder mandar, também manda pra cá que eu vou gostar muito. E um beijo também pra você. Muito obrigada por acompanhar nas outras redes, né? E pelos elogios. Eu fico feliz que esteja gostando e continue acompanhando o canal. O próximo relato, gente, ele é um pouco técnico demais, né? Como esse vídeo é sobre dispositivos eletrônicos e o moço que nos enviou, ele é editor de vídeo profissional, então ele usa muito termos técnicos, mas acredito que, assim, dá para entender a essência do relato, né? O que estava acontecendo. Ele até mandou mais explicado, mas eu cortei, assim, algumas explicações que estavam muito, muito técnicas, porque não ia fazer diferença para a história. Ia acabar deixando a gente um pouquinho mais confusa. Porque até eu que edito os meus próprios vídeos aqui do canal, eu mesma que edito. Eu gravo, eu gravo, eu edito, eu posto, eu faço tudo sozinha. Ainda não tenho ajuda, se Deus quiser, e o canal crescer, aí um dia talvez eu consiga pagar um editor também profissional para me ajudar. Mas por enquanto eu faço tudo sozinha e até eu que, né, preciso utilizar algumas ferramentas para edição,
Hã, foi um pouco difícil para entender todos esses termos, mas vamos lá. Então, esse relato se chama O Frame 342. E aí, tudo certo? Sou o Léo e eu precisei de um tempo para processar o que aconteceu e hoje eu já consigo contar para alguém. Seguinte, eu trabalho com edição de vídeo. Um conhecido meu me chamou para dar um tapa no material bruto da festa de 25 anos da empresa dele. Sabe como é, né? Festa de firma, open bar, música alta, todo mundo meio alto também. Gravado com aquelas câmeras 4K de última geração e algumas pessoas gravando dos próprios celulares. Eu estava passando o material de um dos celulares, o de uma estagiária que ficou circulando pela pista, quando notei algo estranho. No vídeo, a galera está pulando ao som de um remix de Flashback. A iluminação é aquela clássica, estrobo e lasers verdes. Em um momento, a estagiária faz um movimento de 360 com o celular. No software de edição, eu costumo passar o frame a frame para achar o corte perfeito. Foi aí que eu vi. No fundo do salão, perto de uma cortina, tinha um convidado que eu não tinha notado antes. O problema não era ele estar lá, era como ele aparecia. Sempre que o laser verde passava por ele, a imagem em volta dele pixelava de um jeito que eu nunca vi. Não parecia erro de compressão, parecia que a realidade ali estava com baixa resolução. Ele podia ser confundido com uma pessoa qualquer, usava terno, mas um detalhe era estranho. O pescoço dele era muito comprido para o normal, pelo menos uns 10 centímetros a mais, e ele nem piscava. Na verdade, usar terno também era uma coisa estranha ali no local, né? Porque era uma festa, coisa mais descontraída. Mas não me atentei muito a isso porque era festa de empresa e talvez ele fosse ali algum dos diretores ou alguém de um cargo mais importante. Mas o mais assustador, tinha um espelho grande na parede lateral. No vídeo, você vê a multidão refletida, você vê os lasers, mas onde esse cara deveria estar no reflexo tinha só um espaço preto. Uma escuridão que não refletia nada. Enquanto o vídeo rodava, uma moça parou em frente a esse cara. Parecia que ela não percebia que ele estava ali. E ele se inclinou por trás dela para falar alguma coisa em seu ouvido. Nessa hora, decidi isolar o áudio dessa trilha específica e aplicar uma redução de ruído para ver se dava para ouvir o que ele estava falando. E o que eu ouvi foi o som abafando, como quando se enfia a cabeça debaixo d'água. E no meio desse silêncio, eu só ouvia um barulho, como se alguém estivesse batendo os dentes, uma vez depois da outra, devagar. E o pior, no vídeo, a tal diretora que estava na frente do cara começa a coçar a nuca de um jeito nervoso, como se tivesse sentido alguma coisa. O cara de terno volta para sua posição e inclina a cabeça ligeiramente para o lado. O que me quebrou foi que no frame seguinte, o sensor de detecção de rosto da câmera do celular apareceu. E para quem não sabe, hoje em dia quando se faz um vídeo, alguns dados como o foco ficam salvos de uma forma com a edição certa, dê para ver onde a câmera estava focando naquele momento. E o sensor criou aquele quadradinho bem no peito do homem de terno. O sensor não identificou um rosto. Ele percebeu um volume ali, uma anomalia. Ele encontrou algo que não deveria existir e o sistema bugou e classificou como uma pessoa, mas sem conseguir apontar o rosto. Eu apaguei esse material do meu computador e fui ver as outras gravações da festa feitas de outros dispositivos, e eles não tinham captado aquilo. Eu fiz meu trabalho com os vídeos que estavam normais e não falei nada para esse meu amigo nem para a dona do celular que gravou. E por causa disso eu não uso filtros de rosto. Não quero arriscar o celular identificar um rosto do meu lado no sofá enquanto eu tô sozinho. É bastante informação, mas eu espero que tenha dado para entender. Tentei explicar do jeito mais simples a parte técnica. Valeu pela atenção e fica com Deus. Muito obrigada, acho que ficou sim. Deu para entender, né, gente? O ser, o bug da câmera, e realmente eu também tenho medo. Aliás, tenho medo do sensor identificar rosto, por isso que eu já não gosto de abrir câmera em determinados lugares.
E também não gosto de usar esses aplicativos que tem os filtros, né, que tem aqueles filtros de cachorrinho, que o celular precisa identificar que tem um rosto ali pra gerar aquilo. E já ouvi casos, de acontecer bastante isso, do celular reconhecer um rosto e não ter ninguém ali. Então eu também não me arrisco. Aliás, eu não gosto eu acredito que dispositivos eletrônicos realmente eles, têm algo ali na câmera, alguma coisa que consegue captar o outro mundo, a maioria das vezes. Até espelhos eu acredito, sabe, espelhos, TV desligada, tudo que possa refletir ou como as lentes dos celulares já fazem esse trabalho de mostrar o sobrenatural pra gente. Então eu também não me arrisco a abrir a câmera quando eu tô no escuro também. Quando eu tô sozinha, quando eu tô no escuro, não gosto de abrir. Se eu for abrir, eu abro já na selfie, bem pertinho, assim, do meu rosto, pra não dar pra ver nada atrás de mim. E geralmente é assim, perto de uma parede também, pra não dar pra ver nada. Porque eu também morro de medo. E eu não vou julgar, né, que você não contou pra ninguém, porque, como eu disse do outro relato, né, a gente nunca sabe como as pessoas podem reagir a esse tipo de coisa. Então deixa, né, deixa estar, se pode ser que em algum momento a dona do celular, onde tá o vídeo, vá ver o vídeo, né, passando ali pelos vídeos que ela gravou da festa, ela vai acabar encontrando em algum momento e pode ser que ela acabe contando para outra pessoa também, assim como você está nos contando, mas eu não julgo que você não falou para ninguém e apagou isso e não quis lidar com isso, porque às vezes é melhor mesmo não se envolver com esse tipo de coisa. Eu gostei muito do relato, espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Um abraço para você e o vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo relato. Um beijo e até a próxima.